O que é sustentabilidade para você? Bom, para mim a sustentabilidade é um modo de pensar, um modo de ver, um modo de viver, né, na verdade. Assim, a ideia de sustentabilidade para mim, ela vem como resposta aos anseios de uma sociedade que começa a esgotar suas fontes de recursos, sua capacidade de desenvolver novas tecnologias, sua capacidade de trabalhar com o que ela tem no mundo e transformar isso a seu favor, né? Transformar isso em bens para o seu benefício. Então, essa ideia acabou influindo em diversos âmbitos da sociedade, principalmente nas relações de produção e de consumo. Por isso que hoje em dia é necessário cada vez mais um consumo que seja sustentável para que possa existir a longo prazo, para que não esgote sua própria fonte de recursos que vão ser transformados em bens de produção. De fato é. Eu acho que sustentabilidade é você conseguir viver dentro de um ambiente meio que em harmonia, né? É um pouco clichê, mas eu acho que é isso mesmo. Por exemplo, a planta, ela é sustentável porque ela vive dentro de um ambiente, ela consegue produzir o que ela precisa, né? Produzindo o que ela precisa, os dejetos dela, os resíduos que ela produz são aproveitados por outros sistemas, né? Outros ecossistemas, outros biomas, enfim. E quando ela morre, o resíduo que ela se torna é aproveitado também por outros sistemas, né? Então é um ciclo, né? Não é uma coisa que acaba, que ela suga o ambiente ao redor dela e aquele ambiente fica inutilizável, improdutivo, ou não gera mais nada, né? Então eu acho que a sustentabilidade é você manter todo o seu sistema em uma constante transformação. Acho que é isso. O que é o consumo sustentável para ti? O que você acha que é? Consumo sustentável é a forma de consumo que permita uma economicidade no uso dos produtos ou serviços de uma forma geral. Na sociedade que a gente vive na chamada sociedade de consumo, na qual não há, a priori, a preocupação com o meio ambiente ou com a sustentabilidade no uso dos recursos, sejam naturais, sejam humanos, sejam artificiais. E a denominação uso sustentável ou consumo sustentável surgiu da batalha dos ambientalistas em prol de um mundo no qual os processos de produção, os processos de consumo, na verdade todo o processo econômico, desde a produção, a distribuição, o consumo e o descarte, também é muito importante, dos produtos ou serviços, de uma forma geral, fossem feitos de uma forma mais sustentável. Aí exemplificando, se a gente pegar o processo, por exemplo, de produção, distribuição, uso e descarte de um pneu de um carro, durante muito tempo não houve nenhum tipo de preocupação, principalmente em relação ao descarte dos pneus. Eles eram fabricados com material tirado da natureza, no caso petróleo, né, em maior escala o petróleo. A sua distribuição, aqui no Brasil especificamente, sendo feita por meios também poluidores, porque são distribuídos através principalmente de caminhões que poluem também. O consumo sendo feito pelo comprador, e quando chega ao final do produto não havia nenhum tipo de preocupação com o descarte. Isso não é um modelo sustentável, porque ele é um modelo linear que não se preocupa no reuso dos materiais, não se preocupa com a otimização do processo, de todo o processo de produção e consumo das mercadorias. Se a gente imaginar agora um contra-exemplo do que seria um ciclo sustentável, a gente pode pensar
no reuso, por exemplo, as sacolas descartáveis, né? Se você pensar nas sacolas descartáveis como um exemplo no qual, ou papel reciclado, até um exemplo melhor, um papel reciclado, um exemplo no qual você pega o material que foi utilizado, dá um destino adequado para ele pós-uso, e daí já gera novamente um produto daquele material utilizado para que ele possa ser reaproveitado. Aí observa-se aí um ciclo, né? Ou dentro do exemplo do pneu também, um exemplo, o pneu sendo usado para fazer asfalto, onde ele é triturado e usado para ser asfalto. Então nesse modelo você teria uma forma de consumo da mercadoria ou do produto de uma forma mais sustentável. Quando você vai a algum mercado ou um shopping, você procura por algum produto que seja sustentável? Tem essa preocupação? Na verdade, eu procuro fazer um uso sustentável dos produtos, mas não procuro produtos que tenham, por exemplo, selo sustentável, que sejam considerados ecológicos ou ecologicamente corretos, né? Porque, na verdade, eu encaro isso como se as empresas tivessem apreendido essa ideia da sustentabilidade para transformar em um bem de consumo. E eu acho que não é por aí que vai se realmente criar uma cultura de sustentabilidade. Muitas vezes um produto que é de madeira reflorestada ou é sustentável tem um preço muito mais elevado do que o outro, ou seja, não demonstram uma preocupação real da empresa na sustentabilidade, sim de ter um produto novo para oferecer para seus clientes, ter um produto diferenciado para oferecer para seus clientes, que vão pagar mais por uma coisa que na verdade não está no espírito da empresa, sim é só mais um bem de consumo para ela. Então, eu não acredito muito nessa cultura de procurar produtos que tem um selo ecológico, um selo sustentável, um prêmio, um ISO 9000 e tanto, não sei o quê, porque na verdade é uma distorção da própria ideia, que deve partir da sociedade, não deve ser transformado em um bem de consumo. Tanto isso é o que a gente chama hoje de economia verde, né, que quer dar um valor econômico para o bem ecológico, que na verdade é uma distorção, é uma ressignificação da ecologia, que eu não acredito que vá dar bons frutos a longo prazo. Se eu procuro, não. Se existem alguns produtos, porque assim, eu acho que tudo é a comunicação, tudo faz parte do marketing, né? Então, uma marca fortalecida, uma marca consolidada há muito tempo, ela passa mais credibilidade do que um produto que se vende como sustentável. Porque hoje, a gente não sabe de fato o que é um produto que, por exemplo, um papel que é uma madeira de reflorestamento de fato, ou se é só um marketing verde, né? Hoje em dia a gente tem um discurso das empresas que porque a empresa reaproveita a água, ela é sustentável. Porque a empresa tem 2 aerogeradores, ela é sustentável. Então tem muita gente que usa essa coisa, a questão da sustentabilidade, para se promover, né? E aí eu não procuro no supermercado marcas sustentáveis. Quando me interessa saber de algum produto, né, principalmente referente à alimentação, que é orgânico, que é mais saudável, eu mesmo vou pesquisar, mas não no supermercado. Vou pesquisar na internet, né, eu vou pedir indicação, eu vou conversar com pessoas que entendem do assunto, e aí eu me informo para poder depois chegar no supermercado e saber, não, esse aqui realmente é um produto sustentável, esse aqui é realmente um produto que é reaproveitado, né, que é reaproveitável. Eu faço assim, mas no supermercado não. No supermercado acho que a gente vai mais pela marca que a gente já conhece, pela marca que tem uma comunicação melhor, mais bem estabelecida. Você acha que esse papel da construção da sustentabilidade é de quem? Governo, sociedade? De quem tem que partir essa iniciativa? A resposta óbvia é de todos, né? De todos, mas e por um motivo simples, está todo mundo no mesmo barco. E a grande sintoma disso, o grande sintoma disso é a questão climática mesmo, que consegue unir
o pensamento de muitas pessoas em prol da mudança de atitude em relação ao consumo, em relação à vida do modo de vida de uma forma geral. Obviamente que aí eu destaco o papel do governo na sua especialidade de regulação, de regular as relações humanas, econômicas, de forma a permitir, a induzir melhores práticas, seja em que ramo de atividade for. E também o papel importantíssimo do governo de fomentar ações educacionais para que as gerações que se sucedam cada vez mais com uma maior consciência e exigindo por parte do mercado atitudes efetivamente sustentáveis. Só que aí a gente tem a questão dos poderes aí em interação. O poder econômico ele é muito decisivo para isso tudo. Isso é crítico e talvez seja o maior empecilho para poder para que a gente possa ter um mundo realmente mais sustentável. Um exemplo clássico, o uso de combustíveis menos poluentes nos automóveis. Os automóveis são um dos grandes poluidores que existem e há toda uma indústria com um grande poder econômico e político que fica impedindo que, por exemplo, no Ceará da vida a gente possa ter carros movidos a energia solar. Por que não? E, em vez disso, a gente continua com carros movidos a álcool e gasolina e queimando gás carbônico, jogando gás carbônico e outros poluentes na atmosfera, e o ciclo não sustentável se perpetuando em nome do poder econômico de uma parcela da população. Você acha que esse papel da construção da sustentabilidade é de quem? Governo ou sociedade? Eu acho que é de todo mundo, né? Do governo, da indústria e da população, mas eu acho que assim, meio que está tudo interligado, porque se a indústria produz, vai ter quem consuma, no caso nós. E se o governo é o responsável por manter o bem da população, etc. e tal, então caberia a ele regular também esse tipo de consumo. Se as coletas estão sendo feitas, se a população não está fazendo uma coleta, no caso, de maneira correta, ele fazer algum planejamento governamental, algum trabalho comunicativo que vai informar a população de como fazer esse trabalho. Então, assim, é um papel de todo mundo, mas acho que principalmente das indústrias e da população, como qualquer outra coisa, porque o governo não está nem vendo para nada. Eu acho que o papel principal é da sociedade. A Constituição, por exemplo, impõe tanto ao poder público quanto à coletividade o dever de proteger o meio ambiente, de criar pôr em prática esse uso sustentável que está estabelecido nas convenções internacionais, nos grandes grandes convenções de clima, etc. e tal. Mas, na verdade, se não partir da sociedade, se mesmo que parte do poder público, se não for plantado na sociedade, acaba sendo vazio essa atitude. Um exemplo que a gente pode dar é o que aconteceu recentemente em São Paulo, onde uma lei estadual, fruto desse pensamento sustentável, aboliu o uso de sacolas plásticas nos supermercados e implantou uma obrigação para o supermercado se adequar a esse modelo sustentável e oferecer sacolas retornáveis, oferecer carrinhos de compra que a pessoa leva para casa e traz, etc., para fazer o transporte. E a população reagiu da maneira mais inesperada possível. Elas passaram a roubar sacolas retornáveis porque não queriam pagar um preço a mais, não queriam ser obrigadas a pagar um preço a mais, porque não entendiam que aquilo era em benefício delas mesmas, em benefício da própria coletividade. Então, sem a conscientização, sem a educação ambiental, sem a educação, a população não recepciona essa ideia, que na verdade ela já está positivada na nossa Constituição, já está presente nos grandes acordos internacionais, mas não encontra sustento na própria população, o seio da população não é acolhido, porque sem a educação, sem a conscientização de que todo esse trabalho, toda essa ideia vai ser em função delas, em benefício da humanidade, das próximas gerações,
acaba que todos pensam num âmbito muito reduzido, pensam no seu direito de usar aquela sacola, de ter essa comunidade, de ter uma facilidade de pagar um preço mais barato por um papel, ao invés de ter que pagar mais por um papel de madeira reflorestada, de papel reciclado. Então, tem que se primeiro colocar na cabeça do cidadão, do verdadeiro cidadão, né, que ele tem que ter na cabeça dele essa ideia de coletividade, não só enquanto nação, mas enquanto humanidade. E dentro da sua área do direito, como é que você acha que ele pode contribuir nessa questão da sustentabilidade? A nossa área, eu acredito que assim como as outras, ela não é tão uniforme assim não. Os entendimentos são vários, porque os interesses são vários também. Mas no direito que eu acredito, que é o direito que procura transformar mais do que manter a ordem atual, nesse direito que transforma, eu acredito que tem muito a contribuir. Muito a contribuir porque através da sua função primordial de regulação das interações humanas, nesse caso específico, nas interações econômicas que levem a um uso mais sustentável das coisas e dos processos, enfim, de tudo que envolve o mundo do consumo. Agora, óbvio, o direito ele é sempre ferramenta. Sempre ferramenta. A força maior tem que surgir da própria sociedade. A própria sociedade tem que exigir isso dos seus governantes, dos seus representantes dentro de uma sociedade democrática como a que a gente vive, para que eles passem a levar isso em consideração em todas as suas decisões, em todas as suas em tudo que for legislado, em tudo que for decidido, seja no executivo, no judiciário ou no legislativo, enfim, o direito tem sim muito a contribuir como ferramenta indutora de práticas mais sustentáveis, mas fundamentalmente a força maior que vai fazer com que a gente tenha efetivamente um mundo mais sustentável é a sociedade. Dentro da sua futura profissão como publicitário, você acha que é o seu papel ter esse cuidado, essa responsabilidade com o meio ambiente, com a sustentabilidade, ou não? O principal papel da publicidade, no caso, seria comunicar, né? Mas a propaganda ela puxa pelo lado que a gente está lá para fazer o cliente ganhar mais dinheiro. Isso implica que o cliente do cliente vai consumir mais. O papel da publicidade, pelo menos para mim, é educar para o consumo, mesmo para o consumo moderado ou consumo, no caso, sustentável. Mas eu não me sinto muito culpado não, porque se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Eu acho que essa não é a desculpa, mas assim, é o trabalho que eu escolhi, é o que eu quero da minha vida no caso. E se eu tô ali fazendo campanha para alguém comprar alguma coisa, não obrigatoriamente ela vai comprar. Cabe a ela julgar se ela deve consumir ou não. Eu tô ali para educar e para mostrar o que eu tô vendendo, mas isso fica a critério do caso do receptor da mensagem, se ele vai comprar, se ele vai consumir, se ele não vai consumir, se ele vai jogar fora. Pois é, sim, mas o que eu ia dizer, né? Eu não acredito no consumo sustentável porque eu acho que... Por que isso acontece? Por que a gente tem mais de um par de tênis, sabendo que a gente não precisa de mais do que um par de tênis, né? Eu acho que é porque a gente vive como acho que é o Baudrillard, né, que fala que a gente vive no mundo dos signos, no mundo dos objetos, dos símbolos, né? Então, assim, a gente ter um objeto representa aquilo que a gente é. Então, se eu tenho um tênis, um sapato da Lacoste, se eu tenho um tênis da Calvin Klein, enfim, significa muito mais, né, do que eu ter um tênis qualquer, que por mais seja resistente, não vai representar nada, né? Vai representar quer dizer, apesar de que representa, mas não vai representar um status, né? E a gente tem aquela questão de que a gente está sempre querendo combinar roupas diferentes, a gente está sempre querendo se vestir de uma forma diferente. Então você tem
uma camisa azul, aí você coloca um tênis azul, um tênis vermelho para combinar com a camisa, né? Aí você tem um sapato de uma cor para combinar com um cinto, você tem um vestido que só combina com aquele determinado tipo de sapato, você tem um sapato, no caso da mulher, um salto alto, uma rasteira, uma sapatilha, né? Então assim, não tem como você ter uma vestimenta só, ter um par de roupa, ter um par de calçados, se exigem isso de você e você quer, tá sempre se vestindo de uma maneira diferente, né? Tá sempre mostrando quem você quer através do que você veste, né? Na verdade, toda essa ideia de sustentabilidade, por mais que nos discursos dos grandes órgãos, dos grandes ambientalistas, possa parecer uma preocupação com o planeta, uma preocupação com as espécies animais, com as espécies de vegetais, a biodiversidade, etc. Na verdade, é uma preocupação com o próprio homem, porque o modo de viver do homem até hoje vem esgotando sua capacidade de sobrevivência nesse planeta. O planeta não parece ameaçado de cessar sua existência, sim a própria espécie humana. Na verdade, é uma luta por sobrevivência, porque os caminhos que foram trilhados até agora levaram para caminhos sem saída, né? Para caminhos onde se esgotam as possibilidades do ser humano não só sobreviver, mas sobreviver da maneira como ele vem se acostumando, se acomodando e que não consegue enxergar uma vida diferente da que ele leva hoje. A vida moderna, concentrando-se em cidades, com diversos benefícios, com diversas facilidades, vem agindo contra a seleção natural e tornando as pessoas dependentes de bens e de meios de produção que, na verdade, não sustentam a longo prazo. Então, essa preocupação é uma preocupação realmente com a espécie humana e não com o planeta, com a biodiversidade. É uma preocupação, no final das contas, um pouco egoísta.